Abra suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 26 ao 38. Evangelho segundo o doutor Lucas, capítulo 1, versículos 26 ao 38. Evangelho de Lucas, capítulo 1, 26 ao 38, diz o seguinte, meus irmãos. Perdão, no 39 ao 56, 26 ao 38 foi semana passada. Lucas 1, 39 ao 56, diz o seguinte: Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo essa saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhes foram ditas da parte do Senhor. Então disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventuradas, porque o Poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos, amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e da sua descendência, para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Oremos, irmãos. Pai bondoso e amado, te pedimos que o mesmo Santo Espírito que envolveu Maria, o mesmo Santo Espírito que encheu Isabel, o mesmo Santo Espírito que conduziu o salto de alegria no ventre de Isabel, do próprio João Batista, esse Espírito, fale conosco, Pai. Use a minha vida para que o teu povo seja edificado, Senhor, e entendamos qual é o teu Espírito, o Espírito Santo, o verdadeiro, o único Espírito que conduziu e dá sentido e significado ao Natal. Assim, ó Deus, seja conosco. Nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Podem se assentar, queridos irmãos. Várias e várias propagandas, chamadas, nos chamam a atenção para o espírito do Natal. E qual que é o espírito do Natal? O espírito do Natal é o espírito do comércio, é o espírito dos enfeites, o espírito do Natal é o espírito das bebidas que são consumidas no Natal. Esse é o espírito do Natal. Queridos, o evangelista Lucas, ele nos mostra o Espírito que promoveu a verdade sobre o Natal, o Espírito que nos faz entender verdadeiramente onde é que está o Espírito do Natal. A expressão Espírito Santo, ela aparece na Bíblia Sagrada 91 vezes. 91 vezes. Apenas 2 vezes no Antigo Testamento, em Isaías 63, 10 e 11. No Novo Testamento, ela aparece todas as outras 89 vezes, sendo que nos 4 evangelhos ela aparece 13
vezes no Evangelho de Lucas, em Atos mais 40 vezes, ou seja, só Lucas, nos seus 2 livros, o Evangelho e o livro de Atos, ele menciona o Espírito Santo 53 vezes. Mais de metade das vezes que a Bíblia fala de Espírito Santo foi Lucas quem Deus usou, quem o próprio Espírito Santo usou para registrar. Então, no Evangelho de Lucas, a gente vai ver, logo no capítulo 1, versículo 15, falando que o Espírito Santo encheria João Batista no ventre da sua mãe. Nós vemos, como lemos na semana passada, que o Espírito Santo desceria sobre Maria e a envolveria para que ela fosse ali a que conceberia o Filho do Altíssimo. Depois nós vamos ver, nós acabamos de ler, aliás, que Isabel ficou cheia do Espírito Santo ao ouvir a saudação de Maria, a terceira citação em Lucas. Depois nós vemos Zacarias, o marido de Isabel, o pai de João Batista, que fica cheio do Espírito Santo para profetizar o cântico chamado Benedictus, que aparece ali em Lucas 1, 67 a 80. Depois a gente vê que Simeão é um homem que fica tomado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo revela que ele não morreria sem ver Jesus Cristo, e ele vê Jesus Cristo já nascido nos seus primeiros dias de vida. O mesmo Evangelho de Lucas vai nos falar que Jesus Cristo batizaria com o Espírito Santo, diferentemente de João Batista, que cheio do Espírito Santo só podia batizar com água. Nós vamos ver também que é o Espírito Santo que conduz Jesus Cristo para o deserto para ser provado, tentado. E depois nós vamos ver também que Jesus, cheio do Espírito Santo, exclama graças a Deus ao ver o retorno dos 70 enviados para proclamar a palavra. Isso está em Lucas 10, 21. Nós vemos ainda que o Evangelho de Lucas ensina que o Espírito Santo é dado para todo aquele que pedir. O Evangelho de Lucas 11, 13 diz assim: o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. O Evangelho de Lucas 12, 10 diz que o único pecado sem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E por fim, a 13ª ocorrência em Lucas 12, 10 diz que o Espírito Santo ensinará na mesma hora as coisas que os cristãos, os discípulos precisariam fazer quando as perseguições acontecessem. Então o Espírito Santo é o Espírito que faz com que o Natal aconteça, e é o Espírito que nos ensina sobre o sentido, o significado do Natal. E no texto que lemos, nós vamos ver pelo menos 3 manifestações do Espírito Santo nessa narrativa, que já é o Natal acontecendo no ventre de Maria, na vida de Maria. Já é a encarnação do Cristo acontecendo. Semana passada nós vimos, a partir do capítulo, no versículo 35, que o anjo Gabriel disse que desceria sobre Maria o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo envolveria ela, e assim o ente santo que nasceria dela seria o Filho de Deus. Então, o que nós lemos aqui no versículo 39 já era uma Maria com o Espírito Santo sobre a vida dela. Já era uma Maria que já estava sendo alvo da obra do Espírito Santo. Então, quando nós lemos que naqueles dias dispôs-se Maria, no versículo 39, que dias eram esses? Eram aqueles dias que Lucas 1,5 diz que Herodes governava. Eram aqueles dias em que Lucas 1, 23 a 26 diz que se encerrou o turno de Zacarias, e Zacarias volta para casa, e já era o 5º ou 6º mês da gravidez de Isabel, né? Já eram esses dias que o Espírito Santo tinha envolvido Maria, e verdadeiramente aquilo que parecia impossível para os homens estava acontecendo, não apenas na casa de Isabel, na casa de Zacarias, mas estava acontecendo no próprio ventre
sua situação de estar desposada, noiva de José, ela era ali uma adolescente, quem sabe, 16, 17 anos, que tinha ali o seu casamento agendado, mas já tinha no seu ventre o Filho de Deus. E essa jovem, nós lemos que ela que estava lá na Galileia, né? Se você verificar Lucas 1,26, diz que o anjo Gabriel foi para uma cidade da Galileia, Nazaré. E agora diz que ela vai a uma cidade em Judá. Sabe o que isso significa, irmãos? Significa que essa jovem, grávida, não conseguimos precisar se já no seu primeiro, segundo mês de gravidez, ela faz uma viagem de 120 quilômetros. 120 quilômetros há 2.000 anos atrás não era feito de avião, não era feito de carro. Quando muito, era feito no lombo de algum animal ou numa carruagem, mas isso é coisa para gente muito rica. O mais provável é que essa jovem faz essa viagem de 120 quilômetros a pé, em estradas empoeiradas, com sol escaldante, de dia, de noite, com um frio desafiador, 120 quilômetros. Qual foi a maior caminhada que você já fez? Já fez a caminhada de 20 quilômetros? 25 quilômetros? Já fez alguma caminhada assim? Uma caminhada de 120 quilômetros você já fez? E veja, se não é comum encontrarmos entre os nossos jovens gente que tenha feito uma caminhada como essa, quanto mais encontrar entre as nossas grávidas alguém que tenha feito uma caminhada de uns 120 quilômetros. Queridos, isso já é um primeiro sinal do que acontece na vida de alguém que está com o Espírito Santo na sua vida. Uma primeira lição que eu destaco nesse texto: o Espírito Santo leva a testemunhar ao poder do Senhor. Ela sai da sua casa e ela vai para a casa de Isabel a 120 quilômetros. Por quê? Ou para quê? Certamente ela vai para a casa de Isabel porque ela ouviu o anjo Gabriel dizendo, ali no versículo 36, semana passada nós lemos: Isabel, a tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo esse já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Lembra? Ela ouviu falar que ela seria mãe do Filho de Deus, e ela ouviu falar que a sua parente, já idosa, que teve a vida toda de esterilidade, estava grávida. Por que ela vai fazer essa viagem? Porque ela quer ver esse poder de Deus acontecendo na vida da sua parente. E ela quer compartilhar com a sua parente o que aconteceu com ela. Ou será que só hoje que as irmãs gostam de contar boas notícias umas para as outras? Será que é só no século XXI que as irmãs gostam de testemunhar com seus próprios olhos as boas coisas que estão acontecendo na vida umas das outras? Aí eu creio que Maria, ela ficou muito interessada, ela ficou muito curiosa, e ao mesmo tempo, quem sabe, ela ficou querendo ver o sinal do poder de Deus, de tudo aquilo que ela tinha ouvido falar. E ela sai e vai fazer essa viagem de 120 quilômetros, 150, naqueles dias, grávida. E ela chega no seu destino, diz o versículo 40. Ela chegou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Irmãos, o Espírito Santo leva a testemunhar o poder de Deus. Ela foi lá ser testemunha do poder de Deus no ventre de Isabel, na vida de Zacarias e Isabel. E ela foi lá dar testemunho daquilo que o poder de Deus estava fazendo na sua vida, aquilo que ela tinha visto e ouvido do anjo Gabriel. O Espírito Santo leva a testemunhar o poder de Deus. E queridos, eu fiquei pensando se mais alguém da Bíblia tinha feito uma grande caminhada. Uma grande caminhada.
E me vem à memória o profeta Elias. Se você for verificar, o profeta Elias, abra a Bíblia comigo, lá no primeiro livro dos Reis. O profeta Elias gostava de caminhar. Se ele gostava, eu não sei, mas que o Espírito Santo levou ele a fazer grandes caminhadas. Veja comigo, primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 46. Diz o seguinte: a mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu diante de Acabe até a entrada de Jezreel. Sabe quantos quilômetros tinha nesse percurso que Elias percorreu com a mão do Senhor sobre ele? 25 quilômetros. 25 quilômetros. Você acha que acabou? 1 Reis capítulo 19, versículo 3 e 4. Leia aí também. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se levantou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor do que meus pais. Você já fez uma corrida de um dia inteiro? Eu conheço mais perto de passar o dia inteiro correndo. Minha filha saía 10 para 5 da manhã, pegava o ônibus, ia até a Consolação, ficava na aula, na hora do almoço pegava outro ônibus, ia para a Moca, ficava treinando das 3 da tarde até as 7 da noite. Quando era 8h30, 9 horas, ela chegava aqui, muitas vezes quebrada, e ela uma menina de 15 anos, ia de ônibus, de metrô. Ela nunca falou eu quero morrer, mas dava para ver na carinha dela que tinha uns vezes que ela falava eu estou com vontade. Aqui a gente lê o Elias falando eu quero morrer. Aí você acha que acabou? Capítulo 19, versículo 7 e 8, olha só. Capítulo 19, versículo 7 e 8, aí no 1 Reis. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até a Horebe, o monte de Deus. Elias sai dali de Berseba, do deserto de Berseba, e vai até Horebe, o monte Sinai, 300 quilômetros de caminhada. 300 quilômetros de caminhada, 40 dias. Queridos, é lógico que não foi só a força daquela comida, daquela bebida. Algo sobrenatural precisou acontecer na vida de Elias para que ele caminhasse 40 dias e 40 noites, tendo já feito alguns pequenos percursos, o aquecimento. E por que eu estou te falando isso? Sabe o que Elias e Maria tinham em comum? Você faz ideia? Eles não frequentavam a mesma academia, eles não tomavam as mesmas vitaminas, mas eles tinham algo em comum. Ambos, diz a Bíblia, eram cheios do Espírito de Deus. Se você vai no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 15 a 17, o que diz lá? Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 15 a 17, diz o seguinte: pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. O mesmo Espírito que envolveu Maria e levou ela àquela caminhada na Galileia e Judeia, era o mesmo Espírito Santo que estava em João Batista, o filho de Isabel, e que já tínhamos sido avisado de que esse Espírito era o mesmo Espírito de Elias.
Espírito é que nos leva a dar testemunho do poder do Senhor e buscar testemunhar a obra do Senhor. E aí eu preciso te perguntar: você anda cheio desse Espírito? Você não tem se interessado, você não tem buscado testemunhar as coisas de Deus? Eu não acho que seja porque você não tem dormido direito. Você não tem buscado intensamente ver a obra de Deus, se inteirar da obra de Deus, saber o que Deus está fazendo. Não é porque você anda muito ocupado, com a agenda muito cheia, não. Muito provavelmente é porque você precisa ser encher do Espírito Santo. Quem está cheio do Espírito Santo está cheio do poder de testemunhar tanto no sentido de ver o que Deus está fazendo, quanto no sentido de compartilhar aquilo que viu o Senhor fazer. Ser testemunho e dar testemunho. Sabe? Se você não está cheio do Espírito Santo, nós lemos na liturgia desse culto, você precisa se encher do Espírito Santo. Não se embriagar, e ao mesmo tempo que você para de se embriagar, você se enche do Espírito Santo. Como? Efésios 5 nos diz: falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais. Esse aqui é um momento em que você pode e deve ser encher do Espírito Santo. A gente canta a palavra de Deus, a gente lê a palavra de Deus, porque é pela palavra de Deus que nós ficamos cheios do Espírito Santo. Maria ficou cheia do Espírito Santo porque o anjo levou até ela a palavra de Deus, a revelação de Deus por meio dela. Zacarias, Isabel eram gente cheia do Espírito Santo, porque como a gente leu há 2 semanas atrás, veja só, quem era Zacarias, quem era Isabel? Lucas capítulo 1, versículo 5 diz que Isabel era das filhas de Arão, ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Não existe vida cheia do Espírito Santo e vazia da palavra de Deus, dos preceitos de Deus, dos mandamentos de Deus. Não existe vida cheia do Espírito Santo sem isso. E como é que você vai se encher do Espírito Santo? Eu mencionei Lucas capítulo 11, versículo 13, ele disse: se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai dará o seu Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. E o mesmo Lucas, em Atos capítulo 1, versículo 8, diz: e recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, disse Jesus, em Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Se você não anda muito interessado no que Deus está fazendo, na obra de Deus, é porque possivelmente você anda vazio do Espírito Santo. Quem está cheio do Espírito Santo está interessado, quer mais. Mesmo que tenha que percorrer 120 quilômetros, vai. Eu não lembro de ter andado 120 quilômetros para ir numa igreja a pé. Mas eu lembro que quando Deus me trouxe para a igreja, eu morava a 5 quilômetros da minha igreja. E era um momento de... Sabe quando você está com o dinheiro contado na passagem, e você fica em dúvida se você vai usar o dinheiro no domingo para ir na igreja ou na segunda-feira para ir trabalhar? Eu lembro de ter ido para a igreja, eu era jovem, né? Uma caminhada de 5 quilômetros no domingo, no culto. Só que às vezes você mora perto da igreja. Às vezes você tem carro. Às vezes não te falta dinheiro para passagem. Mas você não está interessado em saber, em testemunhar o que o poder de Deus tem feito. Às vezes você tem recursos, você tem condições, mas te falta força. Tem força para ir na academia, tem força para fazer esporte, mas não tem força para se levantar às 9h30 da madrugada e vir para a escola dominical. Sabe por quê? Está faltando o Espírito Santo.
vazia? É o Espírito Santo. E esse Espírito Santo foi dado para cada um de nós, irmãos. O Espírito Santo leva a testemunhar o poder de Deus. Se você está vazio desse Espírito, peça ao Senhor, use os meios de graça para ficar cheio desse Espírito, para testemunhar, tanto proclamando quanto vendo o que Deus está fazendo. E isso tem a ver com o segundo tópico dessa mensagem. O mesmo Espírito Santo que dá poder para testemunhar a obra do Senhor é o Espírito Santo que leva a reconhecer a presença do Senhor. Olha só, versículo 41. Quando Isabel ouve a saudação, eu não sei qual era a distância da porta da casa de Isabel para onde Isabel estava. Mas o que o texto nos dá a entender é o seguinte: quando Maria lá na porta disse Isabel, a Isabel já ficou cheia do Espírito Santo. E o João Batista, dentro do ventre de Isabel, quando diz aqui estremeceu no versículo 41, é a mesma palavra que aparece no versículo 44, quando Isabel vai explicar o que estava acontecendo no seu ventre, e ela repete dizendo estremeceu. É a palavra que aparece 3 vezes, só Lucas usa essa palavra no Novo Testamento. Lá em Lucas 6:23 ela aparece também, veja comigo, olha só. Lucas 6:23. Diz o seguinte: regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam os seus pais, os profetas. Esse exultai, exaltai de alegria, estremeça de alegria, quando você for perseguido por causa do Senhor. E está falando que João Batista saltou, não é aquele chutezinho, sabe, quando a criança está se mexendo, e aí a grávida fala, olha, vem cá, olha a mão, olha o pezinho, olha a mãozinha. Não era uma coisinha assim, era salto, era festa, era uma coisa assim que Isabel precisou contar para Maria: olha, só de ouvir a tua voz já aconteceu isso. E o texto diz que ela ficou possuída do Espírito Santo. E possuída do Espírito Santo, ela não diz apenas bendita és tu entre as mulheres. E por que Maria era bendita entre as mulheres? O que Maria tinha de diferente de todas as outras mulheres santas que já fizeram parte, farão parte do povo de Deus? Uma única coisa torna Maria completamente incomparável. Maria foi a única mulher, e aliás o único ser humano que pisou nesse planeta, e que por pelo menos 9 meses ela pôde dizer: eu tenho o rei da barriga. É ou não é? Tantas vezes a gente encontra gente que parece ou acha que tem o rei da barriga. Tantas vezes eu e você já nos comportamos, sejamos sinceros, como se a gente tivesse certeza que tem o rei da barriga. Mas a gente não tem, nunca teve, nem nunca vai ter. Mas Maria teve o Rei dos Reis no seu ventre. E Isabel reconheceu isso. Queridos, há 2000 anos atrás não tinha ultrassonografia. Há 2000 anos atrás não tinha ultrassom 3D. Hoje em dia, o exame sai tão perfeito, que o povo já posta assim a carinha do bebê, já dá para ver que o bebê é parecido com a mamãe, com o papai, mesmo antes de nascer. Já dá para saber. 2000 anos atrás não tinha nada disso. Há 2000 anos atrás, só o Espírito Santo podia fazer alguém reconhecer que estava na presença do seu Senhor. Só o Espírito Santo podia fazer alguém reconhecer, e é isso que Isabel reconhece. Ela diz: bendito o fruto do teu ventre, de onde que me vem a mãe do meu Senhor? E quem era o Senhor de Isabel? Nós lemos lá em Lucas 1, 5-6, como Isabel era uma mulher que vinha da descendência de Arão, casada com
um homem que trabalhava no templo, uma mulher que seguia os preceitos do Senhor. Essa era Isabel. E ela explica no versículo 44, olha, logo que eu ouvi, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Uma criança que não tinha nascido. Alguém poderia até escrever aqui, logo que eu ouvi a salvação, o feto, que embrião é até não sei quantas semanas, 4, 5. Tem alguns que dizem feto, porque vão usar como critério para separar a vida de feto, ser vivo não abortável, de ser vivo abortável, aquele período da formação em que determinada parte do sistema nervoso já está constituído. Não vou aprofundar nisso aqui, mas só para chamar a sua atenção de como em nossos dias muitas vezes a vida está banalizada no ventre das mulheres, e como muitas vezes entre nós crentes a gente aceita a definição de vida que vem de lá dos ímpios, dos ateus, e não de gente como eu e você que acredita na palavra de Deus. E veja, apesar de ser pastor, eu tenho uma pós-graduação em neurociência e psicologia e um mestrado em estudos de desenvolvimento. Então, se alguém quer discutir sistema nervoso comigo, formação e desenvolvimento comigo, eu acho que eu tenho assunto. E eu sei te dizer que até os 23, 24 anos de idade, ainda não está pronto, está em desenvolvimento. Então não dá para a gente dizer que só porque tem 6 meses e não sente dor ainda a gente já pode abortar. Não. Se a gente vai abortar os de 6 meses no ventre da mãe porque ainda não sente dor, a gente também pode assassinar os de 20, 23 anos que ainda estão com o seu cérebro em desenvolvimento, ainda estão com o seu sistema nervoso amadurecido. Fecho parênteses para a gente voltar a olhar para esse texto e ver que um bebê com 6 meses no ventre da sua mãe, mas como diz Lucas capítulo 1, versículo 15, já cheio do Espírito Santo no ventre da sua mãe, reconheceu a presença do Senhor que estava no ventre da Maria ali diante de si. Queridos, o Espírito Santo leva a reconhecer a presença de Deus. Se muitas vezes nós não estamos reconhecendo que Deus está presente, se muitas vezes nós não estamos reconhecendo que Deus é onipresente, é porque nos falta a presença do Espírito Santo. Porque estamos vazios do Espírito Santo. Isabel reconheceu a presença de Jesus, e João Batista no ventre de Isabel reconheceu a presença de Jesus, porque o Espírito Santo estava neles. E queridos, outros servos de Deus do passado só conseguiram ver coisas porque Deus mostrou para eles. Por exemplo, veja lá Gênesis capítulo 32, versículos 1 e 2. Gênesis capítulo 32, versículos 1 e 2. Diz lá: Gênesis 32, 1 e 2. Também Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus saíram a encontrá-lo. Quando os viu, disse: este é o acampamento de Deus, e chamou aquele lugar Magdala. Jacó era um homem que precisava muito se santificar, amadurecer, mas Deus permitiu ele ver coisas que outros homens não viam. Um outro homem, veja só, 1 Reis capítulo 6, versículo 15 a 20. 1 Reis capítulo 6, versículo 15
15 a 20. Primeiro Reis, capítulo 6, versículo 15 a 20. Diz lá, perdão, gente, é segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículos 15 a 20. Diz lá: tem se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? Ele só estava vendo o exército dos homens. Versículo 16: respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Orou Eliseu e disse: Senhor, eu peço que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço, esta gente de cegueira. Feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhe disse: não é este o caminho, nem esta cidade, segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E o guiou a Samaria. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu: o Senhor abre os olhos desses homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Queridos, quantas vezes, quantos de nós está com aquele moço do lado de Eliseu, sem ver o que Eliseu já estava vendo? E qual é a diferença entre um e outro? Um está cheio do Espírito Santo, o outro está precisando ser cheio do Espírito de Deus. Isabel, cheia do Espírito Santo, viu, reconheceu a presença do Senhor no ventre de Maria. João Batista, aos 6 meses de gravidez, reconheceu a presença do Senhor ali perto dele. E muitas vezes, alguns de nós, ou em alguns momentos, nós não reconhecemos o Deus onipresente, o Deus Emanuel, que significa Deus conosco. O Deus que disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E por quê? Porque às vezes a gente não reconhece a presença do Senhor. Falta o Espírito Santo. E o apóstolo Paulo nos explica isso em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Olha só. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 em diante. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Diz lá: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou como? Pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito e o Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Paulo falando com a igreja e dizendo: entre vocês tem gente que não é espiritual, como que dizendo: se vocês não estão discernindo, que falta o Espírito Santo na vida de vocês.
Isso acontece até hoje. Às vezes na mesma igreja, no mesmo templo, no mesmo culto, na mesma hora, um irmão sai daquele lugar falando: Deus falou comigo, eu percebi a presença de Deus. E o outro sai do mesmo culto, do mesmo lugar, falando: pastor demorou muito pregando, estou frio, estou gelado, sabe como é que é? Qual a diferença de um para o outro? Que foram ouvir o mesmo sermão na mesma igreja. Um estava mais cheio do Espírito Santo, o outro estava mais vazio, para não dizer que o outro não tinha o Espírito Santo, porque só Deus é quem sabe. Cuidado, queridos. 1 Tessalonicenses 5,19: não apagueis o Espírito Santo. Não apagueis o Espírito Santo. E rapidamente eu concluo com a terceira característica do Espírito Santo, o Espírito verdadeiro do Natal. Ele dá poder para testemunhar a obra do Senhor, ele habilita a perceber a presença do Senhor e ele leva a proclamar a salvação do Senhor. Versículo 46: depois de tudo aquilo, o que acontece? Então disse Maria. É um cântico chamado Magnificat, né? Famoso, já foi base até de músicas clássicas. Eu vou resumir, versículos 47 a 55. Tem uns 9 assuntos aí, mas o que eu quero destacar para você é o seguinte: Maria abre a sua boca para quê? Para falar da salvação que a palavra de Deus já tinha anunciado desde os dias de Abraão. Minha alma engrandece ao Senhor. Falamos disso de manhã, no Salmo 150. Louva ao Senhor, paga ao Senhor aquilo que é devido. Meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. A alegria da salvação. Maria precisava de um Salvador, e agora ela estava alegre, experimentando a mesma alegria que Davi, lá no Salmo 51, versículo 12, diz: Senhor, restitui em mim a alegria da salvação e dá-me um espírito voluntário. Exaltou os humildes. O que quer dizer? Inverteu papéis. Ela que era humilde, esquecida, lá na Galiléia, em Nazaré, naquela cidade que ninguém dava nada para ela, agora é tornada um personagem incomparável na história. Os humildes serão exaltados, os soberbos serão abatidos. O que é isso? Nós lemos Isaías 61:7, diz: no lugar de vergonha haverá dupla honra. Que mais? Grandes coisas fez o Senhor por mim, ela diz. Nós lemos, o Salmo 126 diz isso. Os povos diziam: grandes coisas fez o Senhor por eles, grandes coisas fez o Senhor por nós. Ela fala da misericórdia por gerações, é o nome de Deus. Êxodo 34, versículos 6 e 7, a misericórdia de Deus alcança 1000 gerações. Quando eu quero trazer à memória misericórdia, aquilo que me dá esperança, o que eu trago? As misericórdias do Senhor são a razão de não sermos consumidos. Lamentações 3, 21 em diante. Dispersou os soberbos, derrubou os poderosos, fez uma reforma política. Quantos imperadores foram usados pelo inimigo para barrar a vinda do descendente? Desde o faraó do Egito, mandando matar as crianças, e a semente santa vem passando de geração em geração até que nasce nos dias de Maria. Encheu de bens os famintos, despediu os ricos, amparou Israel, seu servo, confirmou a misericórdia a favor de Abraão. A promessa dada para Abraão: em ti, o teu descendente, serão benditas todas as famílias da terra. Queridos, não era uma musiquinha que ela estava cantando, era profunda teologia bíblica. Ela não abriu a boca para cantar um lá, 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 lá. Como tem muita gente cantando e achando que canta demais. Não. Ela cantou aquilo que só o Espírito Santo podia colocar nos seus lábios. Bíblia, promessa de Deus. O Espírito do Senhor estava sobre
E eu encerro essa mensagem lendo com você aquilo que já lemos em Isaías 61, mas agora vamos ver o próprio Jesus Cristo repetindo em Lucas capítulo 4, versículo 18. Vamos ver juntos? Lucas capítulo 4, versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vida aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos. Proclamar. É o Espírito Santo que te leva a proclamar a salvação do Senhor, como Maria. Quando ela abriu a boca, ela só falou da salvação do Senhor. Qual tem sido o teu assunto? O que você tem gastado tempo conversando com as pessoas? Você tem falado para as pessoas dessa salvação, dessa libertação? Para tanta gente escrava em vícios, escrava em pecados? Ou você está sem assunto? Se você está sem assunto é porque você precisa se encher do Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo está sobre você, você proclama a libertação, você proclama a salvação, você dá testemunho da grandeza de Deus que você viu, que você experimentou. Quando você está cheio do Espírito Santo, você reconhece a presença de Deus, não só na tua igreja, mas na tua casa, no ônibus, numa praça. Você percebe que Deus é contigo e você pode ser um servo usado por Ele, uma bênção nas mãos dele. Esse é o Espírito do Natal. Esse é o Espírito Santo que nos traz não apenas para compartilhar um panetone, uma delícia, nos reunir uma noite como no próximo sábado, mas se fizermos todas essas coisas e não falarmos de Jesus, as pessoas não souberem por que a gente está reunido numa noite de Natal, por que Jesus mudou a história da minha vida e da humanidade, da tua vida e da humanidade, o Espírito do Natal não se fez presente, não se manifestou. Então que a gente saia daqui hoje desejoso de ser cheio desse Espírito, que nos leva a testemunhar, nos leva a reconhecer a presença de Deus, e nos leva a proclamar a salvação que a Bíblia nos aponta de Gênesis a Apocalipse. Eu quero convidar os meus irmãos presbíteros